menciona a imoralidade também abrange a questão da relação homossexual. Bom texto. Posso comentar? Pode, eu queria te fazer uma outra pergunta. Então, anota aí pra você não esquecer. Uma, esse aqui é o 16. Anota aí pra você não esquecer. É 16 o quê? É 16, a partir do 48. Vai. Quando o senhor fala antinatural, eu queria fazer uma pergunta. Deus age de forma antinatural? Deus é o único ser livre, ele faz o que ele quiser, Lana. Parafisem, no grego, né? Deus age de forma... Deus faz o que ele quiser. Sim, Deus age de forma antinatural, age. Esse antinatural que a gente está se referindo, enfatizando tanto aqui, fala exatamente da questão da natureza do ser. Pastor, desesperadamente buscando a tal cura gay e a tal libertação gay, eu me casei com um homem. Eu tive 2 filhos, perdi o primeiro filho com aborto natural, tive um segundo filho, buscando desesperadamente essa cura ou essa tal libertação, me submetendo a uma relação heterossexual por acreditar que me impor aquilo mudaria a minha natureza, porque a minha natureza deveria ser heterossexual. Então, assim, o que nós precisamos fazer, e aqui eu tô falando, não é como uma pastora, é como uma alma. Como uma alma que recebe ali na igreja todos os dias pessoas desesperadas. Você acha honesto você falar isso que você está falando? Por exemplo. Em que sentido? Vou te explicar. Você acha honesto você dizer assim, ó, eu desesperadamente, eu tô te entendendo como alma, tá? Sim. Eu desesperadamente, buscando uma cura gay, me submeti a um casamento. Você foi obrigado a casar, Lana? Alguém pôs uma arma na sua cabeça? Alguém falou pra você assim? Vou concluir a pergunta. Alguém falou assim, ó, só tem um jeito de você se libertar. É casando. É tendo um relacionamento sexual. É transando com um homem. É gerando filho. Alguém te falou. Porque se alguém falou isso pra você, esse cara estragou a tua vida. Ele é herege. Quem te obrigou a fazer isso? Porque se você for obrigado, então eu mesma. Então livre, vamos lá. vontade. Então não é honesto da sua parte. É honesto, desculpa sim, a pastor. sinceridade. Você disse assim, eu fui submetida. Não, você não foi submetida. Você quis. Às vezes você entendeu, lá no começo da sua vida cristã, você entendeu que falou, não, peraí. Então como eu passo um homem ou uma mulher na rua, eu olho pra mulher. E eu sou crente agora. Então eu não posso olhar pra mulher. Então beleza, então eu vou lá casar com um cara, porque eu acho, então você depositou sua esperança no casamento. Eu não acho honesto você falar assim, eu fui submetida, porque aí você é vítima. O senhor sabia que existem milhares de pessoas hoje que são submetidas a testes para cura do câncer com tratamentos que ainda não foram aprovados? Sabe o que elas estão fazendo? Agindo de forma desesperada. Eu tô fazendo uma analogia. Eu concordo com o seu desespero. Eu só acho que não é honesto você dizer que você foi submetida, porque aí é um vitimismo, eu não tô dizendo, uma coisa que eu não sou é vítima, então, né? Então você quis casar, você sonhou com o casamento, você lá atrás. Não, eu nunca sonhei com casamento. Eu sonhei com Deus. Eu sonhei em ser aceita por Deus. Concordo. Entendeu? Então foi isso que a igreja me ensinou. Então, quando a igreja Mas não te obrigou, né? Não, jamais. Isso, jamais, exatamente. com certeza, jamais. Pastor César, o que você acha que um cristão com orientação ou com impulso homossexual pode esperar de Deus e da igreja? Graça. Graça sobre graça o tempo todo. Porque ela esperava, e talvez pelo ambiente, nesse sentido ela se sente induzida a acreditar de maneira errada ou compreender de maneira errada, ela esperava que essa orientação, ou que esse impulso dela fosse extirpado, que ela fosse desnaturalizada nesse sentido, fosse extirpado, e procurou os caminhos dela. Essa é uma expectativa realista de uma pessoa que se converte? Pode acontecer. Pode acontecer, mas... Vamos lá, deixa eu responder a sua pergunta claramente. Existem pessoas que tiveram experiência, vivência homossexual. A Lana deve saber mais do que eu sobre isso, porque ela viveu isso. Você lembra, você foi uma das principais pregadoras do Brasil, cara. Você inspirou milhares de mulheres a pregar. E eu acho que isso ninguém tira de você. Foi muito legal. Agora, naquela época, eu não sei se você lembra do Joide. Você lembra do Joide? Sim. Lembra? Então, casos como o Joide faleceu, né? Infelizmente. O Joide, ele foi um travesti, morou na Europa, não sei o que lá, tal. Cara, conhecia a esposa, os filhos, tal. Houve transformação. Casos como esse, ela deve conhecer mais do que eu, existem. Então, eu não posso dizer que não existe. Agora, eu reconheço que a luta na área da sexualidade deve ser terrível.
Entendeu? Não é fácil. E o que o homossexual que quer buscar a Deus espera, já que esses textos que a gente está citando, condena aquela prática. Mas não é só essa prática. A Bíblia condena muitas coisas da nossa natureza. Muitas coisas da nuance natural do homem. Nós somos seres caídos. Então, eu vou ter tendências e vontades e desejos que não são permitidos pela Bíblia. Que nessa nova dieta, no cristianismo, esse prato não serve para mim. Então, eu tenho que entender, buscar em Deus. E eu acho que é uma luta terrível, difícil pra caramba. A mesma coisa de outras pessoas que vêm de outros tipos de tendências. Na área sexual, em outro tipo de área. Agora, o que ele tem que esperar? Esperar em Deus, crer em Deus, servir. E não aconselho que faça o que a Lana fez. Eu acho que ela mesma não aconselha. Se você tá achando que a esperança da sua sexualidade é uma cura, esquece. Se você tá achando que a esperança da sua sexualidade é um casamento, esquece. Você vai estragar a sua vida e vai estragar a vida do cara ou da menina que você casar. Na realidade, o Jó de tantos outros, para mim, é só um exemplo de sublimação. Você não pode mudar a natureza de uma pessoa. Mas será? Você não tá Você sublima, é diferente. Será que você não tá projetando sobre ele uma experiência que foi sua? Sublimar é o que eu fiz, por exemplo, durante quase 8 anos. Eu me converto ao evangelho e sublimo a minha sexualidade, eu não a pratico. Então tudo aquilo que você falava era mentira? Não era mentira, era uma vontade de viver aquilo. Mas era verdade ou era mentira? Era verdade porque eu não estava praticando. Então, se era verdade lá... Mas não era verdade no sentido de eu ser então, mudada. Entenda comigo, filosoficamente. Se era verdade lá, então é mentira aqui. O que você está falando. Ou é verdade aqui, então era mentira lá. Porque se você fala uma coisa que eu não sei quantos anos faz, mas não quero aqui denotar as idades. Mas se há 20 anos atrás você falava X e agora você fala não é X, é Y, ou era mentira lá, ou é mentira pastor, aqui. Nós vamos ter outro problema com Paulo, porque Paulo defendia a lei a ponto de matar os cristãos. E teve um momento que Paulo encontrou com Deus e Paulo diz o seguinte: quando Deus me deu uma visão, não consultei nem carne nem sangue, mas fui fiel à visão. O que isso tem a ver com o assunto? Paulo perseguia os cristãos e os matava. Mas ele não era cristão. Mas pastor, lá você era. Ele defendia a lei, é isso que eu estou dizendo. Então, beleza. Então você começou a ser cristão agora? Aí houve uma mudança radical de conduta no caso dele, né? Mudança de visão, é isso que eu estou dizendo. Cristã eu sou desde o dia 12 de dezembro de 1995, quando eu me converti. Agora, o fato de hoje eu ter uma visão sobre a minha orientação sexual diferente do que eu tinha antes... Não, tá tudo bem. Tá tudo bem, só que então você tem que assumir o risco, porque o boleto chega. Qual que é o boleto? Tá bom, o que você falava lá tá certo? Ou o que você fala agora tá certo? Porque você falava coisas diferentes. O que você falava em 90 e poucos que você falou, não é o que você tá falando agora. Então, ou é mentira aqui, ou era mentira lá. É que você ficou... Lana, pastora, você ficou com dó de falar que você estava enganada. Porque as 2 vezes que eu perguntei pra você se você estava enganada, você falou, não, eu acreditava desesperadamente. Isso. Mas se eu acredito desesperadamente, ou por causa de pressão do grupo, ou por causa de um anseio, de uma expectativa meu, não deixa de ser um engano, né? Acho que a melhor pessoa pra falar sobre isso sou eu mesma, claro. Tá bom? Então vamos lá. Vocês falam dentro de uma perspectiva externa. Eu falo dentro de uma perspectiva interna, ok? Então, tudo que eu fiz, não foi só o casamento. Foi cura interior, foi libertação, foram longos processos de jejum, foram subidas ao monte. Ministério foi chamado. Ministério não tem nada a ver com a minha sexualidade, né? Então, assim, quando eu venho a um casamento, vivo a maternidade, tudo isso eu vivo nessa busca, como tantas outras situações pelas quais eu me predispus a fazer, não fui obrigada a nada. Eu me predispus porque eu cresci dentro de um contexto onde eu fui ensinada que o fato de eu ser quem eu era ia me levar ao inferno. Eu amo a Deus e não quero ir ao inferno, então faria tudo o que fosse necessário para mudar, como fiz. Naquele contexto era a minha verdade. Ok? No grego, quando a gente pega lá João capítulo 1, versículo 1, quando João fala do verbo, essa palavra verbo está lá, davar. Davar fala de verdade e realidade. Naquela época, era a minha verdade, a minha realidade.